inspirar. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Atenção, rádios afiliada à Rede Popular e TV, Rádio Fonte, Rádio Cultura, Rádio Digi Gospel, Rádio Integração, Rádio Popular 2, Rádio Popular 3 e TV Providência. Formação de rede para o programa Falando de Jesus. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Na casa do Senhor há poder e a unção, diga amém. Quantos creem que na casa do Senhor o cego enxerga? Na casa do Senhor o coxo anda. Rede Popular de Rádio, agora na Serra, são 17 horas e 55 minutos. Uma excelente noite para você, meu amigo, para você, minha amiga, a você que nos ouve no município da Serra, a todos que nos ouvem por este Brasil querido, por este Brasil amado. A você também que nos ouve e nos assiste pelo este planeta maravilhoso, ao qual o Senhor criou ele exatamente do início ao fim. Você, talvez muitos ainda, continua insistindo em não acreditar que foi o nosso Pai que ele criou o universo. Foi o nosso Pai que criou as águas, os mares, os ventos, as chuvas, o calor, o sol. Foi este Pai que nos convida para nós estarmos, para nós fazermos morada na sua casa. A casa do meu Pai, com certeza,
vai ter muita alegria na casa do meu Pai, com certeza vai ter muita felicidade, porque assim diz a palavra do Senhor, que Ele subiu ao céu para, junto com o Pai, nos preparar uma morada. E nós, com certeza, devemos estar atentos, devemos estar vigilantes, devemos estar prestando atenção para a volta do Senhor Jesus, porque Ele, quando vier para nos buscar, para morarmos eternamente na casa do Pai, você tem que estar na fé, você tem que estar na comunhão, você tem que estar no amor, você tem que estar no perdão, você tem que estar exatamente com o seu coração contrito, voltado para o céu, o seu coração contrito voltado para o nosso Deus, o único Deus verdadeiramente que existe no céu e na terra. Jesus, com certeza, este é o nosso intermediário. Jesus é aquele que nos prepara para nós chegarmos ao céu, chegar realmente naquela zona celestial para nós morarmos. Por isso, não existe interlocutores, por isso, não existe atravessador, por isso, não existe doleiro, por isso, não existe político, por isso, não existe ninguém abaixo do céu, a não ser Jesus, que pode nos levar definitivamente para a casa do Pai. E na casa do Pai, pode ter certeza, vamos estar vivendo todos em comunhão. Vamos estar vivendo todos em luz. Vamos estar vivendo todos em paz. Porque esta terra ao qual nós estamos vivendo hoje, ela está pecaminosa. Esta terra que estamos vivendo hoje, ela está contaminada. Esta terra ao qual nós estamos vivendo hoje, se nós não estivermos atentos na palavra de Deus, Satanás está preparado com seu prato, Satanás está preparado com a sua armadilha, Satanás está levando muitos embora para o inferno, enquanto Jesus prepara o caminho, Jesus nos ensina a verdade, Jesus afirma que Ele é a vida eterna, e muitos ainda não querem a casa do Pai. Liberdade você tem, chamado livre-arbítrio, para escolher a casa que você quer servir, ou a casa de Maomé, ou a casa daquele que quer te levar exatamente para um lugar obscuro. Deus é o único que oferece coisa boa. Satanás é o único que oferece as coisas enganosas. Se você acha que você é feliz, se você estiver com Jesus Cristo, fazendo a vontade do Pai, pode ter certeza que você é feliz, mas você vai ter provas, você vai ter dificuldades, você vai ter problemas, mas mesmo assim você é uma pessoa feliz porque você está com Cristo. Mas se você é feliz porque você serve Satanás, com certeza a sua felicidade ela é temporariamente, porque assim que passar o efeito desta felicidade enganosa, você vai chorar, você vai reclamar, você vai murmurar, você vai se desesperar, você vai querer fazer tudo que não agrada a Deus. Por isso, neste momento tão especial, a você que está no município da Serra, a você que está aí no planeta Terra nos ouvindo, em qualquer lugar pelas nossas emissoras agregadas, em vários qualquer bairros, convido a você a emprestar o seu ouvido, abrir o seu coração para você ouvir o que o Espírito Santo de Deus vai falar através do pastor Jefferson, da Igreja Quadrangular de Cidade Continental, que já está aqui pronto para trazer uma palavra de restauração, uma palavra sábia, uma palavra culta, uma palavra que vai nos despertar para o mundo qual nós estamos vivendo hoje, que está bem assim, toma para cá e toma para lá. Deus não se manifesta dessa forma. Deus quer que vivemos em comunhão. 18h01. Ó Deus que estás nos céus, Senhor
arquiteto do universo. Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. A minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Boa noite, amados. Paz seja convosco. Eu sou o pastor Jefferson, como o Djalma aqui já frisou. Sou da Igreja do Evangelho Quadrangular de Cidade Continental, aqui no mesmo município da Serra, e tenho a honra de já fazer parte dessa família, deste programa abençoado. Sempre que sou convidado, é um prazer, é uma enorme satisfação estar aqui neste lugar, e mais uma vez estamos aqui
para sermos boca de Deus nesse lugar, para ser boca profética, para falar aquilo que o Espírito Santo quer trazer para você nesta noite. Porque às vezes a gente acha bem assim, o que o pastor vai pregar, o que o irmão vai pregar. E eu estava vendo uma pregação esses dias e eu aprendi, não é assim que nós devemos fazer, nós devemos falar o que Deus quer falar comigo nesta noite. E Deus, eu tenho certeza que Ele quer trazer uma palavra de bênção, uma palavra de edificação, uma palavra para restauração sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família nesta noite. Livro de Tiago, capítulo 1, lá no versículo 5, que diz assim: se há alguém entre vós que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé e sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Amém? Somente esses 2 versículos, e eu quero dar uma pincelada para vocês nesta noite, um pouquinho sobre sabedoria, né? Nós confundimos muito sabedoria com entendimento, sabedoria com conhecimento. Sabedoria é você aplicar o conhecimento para todas as áreas quando é necessário. Conhecimento é você conhecer, né? Você ter conhecimento de uma coisa é diferente de você ser sábio a ponto de aplicar esse conhecimento quando você precisar aplicar aquele conhecimento. Então, muitas vezes a gente confunde esse pequeno trecho. Não, eu sou um cara que conheço a palavra de cor e salteado. Eu sou uma pessoa que conheço a Bíblia, cada vírgula, cada versículo, mas aí às vezes você vai ver a conduta, você vai ver a vida, você vai ver as atitudes dessa pessoa, o caráter dessa pessoa, você vai perceber que o conhecimento dela não está transmitindo ações. É pessoa que às vezes tem um excelente papo, uma pessoa que consegue usar de excelente palavra, mas quando você vê essas palavras sendo colocadas em ação, você já não tem a mesma convicção de que realmente aquela pessoa é de conhecimento. Pastor, explique para mim. É como você chegar para uma pessoa que prega que o viver cristão é prioridade na vida do crente, mas ele troca Deus por um culto, ele troca Deus pelo domingão do Faustão no domingo. Ele troca Deus pela final do campeonato na quarta-feira, porque ele não pode perder a final do campeonato. Mas ele vive falando que Deus, ele é o primeiro na vida dele. É quando você vê o tipo de pessoa que fala bem assim, Deus, ele é o Senhor na minha casa, Deus, ele é o Senhor da minha família. Mas quando a sua família está passando por um momento difícil, os seus filhos estão rebeldes, o seu esposo está passando por um momento difícil, não é a Deus que você procura para falar, Deus, me dê uma orientação. Não, você vai no parente, no primo, no fulano de tal. Então Deus, ele não é o centro. Então é mais ou menos como você falar, eu quero, mas quando é necessário querer, você não consegue aplicar. Sabedoria, ela se aplica em todas as áreas da nossa vida. Eu estava batendo um papo aqui com pastor, tenho essa intimidade de chamá-lo de pastor, o Djalma, antes de nós iniciarmos a mensagem, e realmente ele frisou num ponto que é verdade. Muitas das vezes a sabedoria, ela vai até determinado ponto quando chega no caráter, quando chega na falta de amor, quando chega na falta de entendimento, quando chega na falta de personalidade de determinadas coisas, que as pessoas não conseguem resolver certos conflitos, ou acabam entrando em certos conflitos, né, por conta dessa falta de caráter, por conta dessa falta de amor. Mas é interessante que a Bíblia vai dizer que faltou aqui a palavra. A Bíblia vai dizer que uma resposta branda, ela acalma o furor. A Bíblia vai dizer que um homem sábio, ele consegue apaziguar um reino. Ou seja, nós podemos até por falta de sabedoria de outras pessoas, por falta de amor, por falta de entendimento, de sabedoria de uma outra pessoa, entrar em determinadas situações. Mas o que vai fazer a diferença não é o que a pessoa está fazendo, o que a pessoa está falando a seu respeito, mas é como você, como servo de Deus, está diante daquela situação. A pessoa pode ser mau caráter, a pessoa pode ser sem vergonha, a pessoa pode estar faltando com amor, a pessoa pode estar sendo usada pelo diabo para se levantar contra você. Mas você, que é lavado e remido no sangue do Cordeiro, precisa entender e precisa saber sair de cada situação. Talvez você deve estar pensando que a sabedoria só se aplica quando o irmão se levanta contra você, quando alguém fala alguma coisa de você. Não, eu uso a sabedoria, esse texto da palavra, em N situações. Por exemplo, você já parou para pensar que o crente,
Ele só serve a Deus quando está passando por dificuldade, mas quando o crente está na bonança, quando o crente está tudo bem, quando as coisas estão indo muito, muito bem, ele simplesmente se esquece de Deus. Ele simplesmente acha que ele não precisa mais de Deus. Eu sempre digo, eu estava ministrando na igreja na sexta-feira e eu usei esse texto e falei, o grande perigo do crente não é quando o crente está na luta, porque quando o crente está na luta ele é dependente de Deus. O grande perigo na vida do cristão é quando ele está na bonança. Por quê? Porque quando o dinheiro sobra, ele acha que ele não precisa ser ofertante. Quando o dinheiro está sobrando, ele acha que ele não precisa ser dizimista. Ah, porque está tudo sobrando, né? Não está faltando nada, eu não preciso dar. Não, aí que você precisa ser fiel. Porque a Bíblia diz que ser fiel até a morte. Então, o crente acha que porque a família está tudo bem, os filhos estão na igreja, o esposo está na igreja, não está tendo mais problema dentro de casa, ela pode trocar um culto por um final de semana na praia, pode trocar o culto por um cinema, não que isso seja errado, não que isso seja pecado, pastor, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a nossa prioridade tem que ser Deus. E às vezes a gente, por falta de sabedoria, por falta do saber, por falta do entendimento, nós trocamos situações e às vezes atropelamos o agir de Deus na minha e na sua vida. Tem uma situação na Bíblia que eu acho muito interessante, lá no livro de 1 Samuel, que fala acerca de Ana. Todos conhecem a história de Ana e sabem que Ana durante muito tempo lutou para ter um filho e ela sempre esbarrava no seu problema, na sua incapacidade de gerar. E existia uma determinada mulher, como o próprio Djalma falou aqui mais cedo, que era enviada do cão na vida dela. A mulher fazia tudo para provocar, fazia tudo para entristecer, tudo para tirar a paz de Ana. Essa mulher chamava Penina. A Bíblia vai dizer que ela zombava de Ana o tempo inteiro. E Ana, ano após ano, subia até o templo, subia até o tabernáculo para oferecer ao Senhor o seu louvor, a sua adoração. Aqui eu já aprendo algo edificante para mim e para a sua vida, independente de como nós estamos, o que estamos vivendo, o que estamos passando, seja bom, ruim, alto, baixo, seja de felicidade ou seja momentos de tristeza, nós não podemos deixar de cultuar ao Senhor. Nós não podemos deixar de servir a Deus. Nós não podemos deixar de ter o Senhor como nosso Deus, o nosso protetor, o nosso guia. Como o salmista diz no livro de Salmo, capítulo 16, capítulo 18, ele é a nossa torre forte, o nosso refúgio. Nós não podemos se esquecer disso. E Ana, por mais que vivesse essa luta, por mais que vivesse essa prova, ela estava sempre na presença do Senhor. Entenda isso. Você está passando por luta, está passando por prova. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Então, meu querido, se você teme a Deus, você sabe que Deus, Ele é amor, mas a Bíblia também diz que Deus, Ele é fogo consumidor. Se você teme a Deus, você vai ver que a Bíblia vai dizer que é dele que provém palavras de vida eterna, ou seja, você sabe que Deus, Ele é tudo na sua vida. E esse é o princípio da sabedoria. E aí, a Bíblia diz que determinado ano, mais exato, o 20º ano, 19 ou 20º ano já que Ana estava procurando por um filho, estava buscando por um filho, 19 anos. Ela sobe, desta vez ela faz diferente, ela ora ao Senhor, ela apresenta a Deus a vida dela e ela faz um voto para Deus, o voto que vocês conhecem, que se ela engravidasse Samuel, que seria o filho dessa promessa, ela entregaria ele para servir no templo. Ela faz um voto. Mas é o que eu acho interessante nessa passagem de Djalma e o que o Espírito Santo me despertou, é que enquanto Ana orava, enquanto Ana estava ali fazendo aquele voto de petição ao Senhor, aparece um homem chamado Eli, sacerdote, autoridade espiritual. Naquele momento ele vê Ana e ele deduz que Ana estava bêbada. Ele deduz que Ana estava alcoolizada, porque naquelas festas, naquela época era permitido a bebida, né? o consumo do vinho. E a Bíblia vai dizer que ele repreende Ana. Ele vira para ela mais ou menos assim: sua bêbada, para de beber, já deu. Você já bebeu demais, você não acha que você bebeu demais? Vai para casa, volta, levanta daí e vai embora, você está bêbada. Eu imagino a reação de Ana naquele momento,
Alguém que já sofria dentro de casa, já sofria com aquela que era adversária dela, estava ali, poderia estar, como a própria palavra diz, da pior forma possível, que ela mesma diz que o coração dela estava entristecido, e aí chega alguém sem nenhum tato, sem nenhum jeitinho, e fala para ela: você está bêbada. Olha, acho que se fosse um irmão do pavio curto, igual existem muitos por aí, talvez você está me ouvindo, você fala: eu sou um desses, que eu não levo desaforo para casa. Não, se pisou no meu sapato, pisou no meu calo, o negócio comigo é mais embaixo. Eu resolvo na base da pancada mesmo. Eu imagino a situação, eu imagino Ana ali, orando ali naquela emoção, vamos dizer, naquele calor. Ela vê alguém que não entende, não conhece, não sabe o que ela está passando, não sabe o que ela está vivendo dentro de casa, não tem nenhuma noção de como está o dia dela, e simplesmente fala desse jeito com ela. Talvez, meu querido, você está vivendo situações semelhantes. Você tem passado por lutas na sua vida financeira, profissional. Você não tem conseguido ver os seus projetos dar certo. Você até tenta, mas sempre algo acontece e impede. Aí você dentro de casa vive um verdadeiro pandemônio. É o marido que bebe, é o marido que não é cristão, é a esposa que não é cristã, é os filhos que estão enveredando para o caminho das drogas, é a família que está indo de mal a pior, é você que não consegue dormir à noite, precisa tomar remédio, precisa tomar tranquilizante. É você que não consegue ter paz dentro da igreja, já não consegue orar, já não consegue. Você está vivendo uma vida assim, totalmente ao avesso, semelhante à vida de Ana. E aí aparecem pessoas como Eli, pessoas que não sabem tratar, pessoas que não sabem conduzir situações, pessoas que às vezes são ríspidas nas palavras, não porque elas são más, mas é porque é o jeito delas. Eu não entendo Eli como mal, eu entendo Eli como alguém que teoricamente era o protetor daquele culto, ele era o protetor daquela reunião, e ele precisava manter aquela reunião em ordem, e por conta disso talvez ele foi ingrato ao tratar Ana. Mas o que fez a diferença naquele dia não foi as palavras de Eli. O que fez diferença ali foi a forma que Ana conduziu a situação. Você não vai ver Ana xingando, você não vai ver Ana se exaltando, você não vai ver Ana levantando e indo embora, largando a reunião e abandonando aquilo ali, igual tanta gente faz, na verdade, já. Quantas pessoas que não fazem isso, né? Quantas pessoas que não abandonam uma reunião de família só porque alguém falou algo que eles não gostaram? Quantas vezes você abandona um culto, já foi embora na metade do culto, porque o pastor estava pregando em cima do altar e você achou que o pastor falou algo que não deveria falar? Quantas vezes você dentro de casa deixou tua esposa falando sozinha e foi para dentro do quarto e ficou assim uma semana, duas, às vezes um mês sem falar com o filho, pai, mãe, tio, tá brigado com o teu irmão, tá brigado com o teu vizinho, tá brigado com por quê? Porque tem faltado o tato, tem faltado a sabedoria, tem faltado o discernimento para resolver a situação. Ele pode estar sendo usado pelo cão, mas você é servo do Senhor. A pessoa pode estar fazendo tudo, mas você serve a Deus. A palavra diz que a nossa palavra precisa ser temperada com sal, precisa ser diferente em qualquer situação, em qualquer ambiente. Se você trabalha e lá dentro da tua empresa tem pessoas que não servem ao Senhor, não quer dizer que porque você está lá naquele ambiente, você tem que ser como eles, não. Lá também a sua palavra precisa ser temperada com sal. Lá também as suas atitudes precisam ser atitudes de cristão. Talvez você fale bem assim: mas é difícil ser crente na minha empresa, é difícil ser crente no meio da minha família, é difícil servir a Deus no meio da situação que eu vivo. Meu querido, se Deus chamou você, se Deus escolheu você, se um dia você levantou a mão e falou: eu te aceito como único e suficiente Salvador, é possível você ser diferente. É possível você ser a língua transformadora. Porque, meu querido, preste atenção, Tiago ele vai dizer aqui no capítulo 1, 2 e 3, se você quiser meditar na tua casa, ele vai dar várias situações para exemplificar o quanto a sabedoria faz a diferença na minha e na sua vida. Ele vai falando que o homem sábio, ele não é inconstante como as ondas do mar. Ele vai falando que o homem sábio, ele entende que mesmo que hoje ele tenha, amanhã ele pode não ter, e quando ele não tiver, ele vai continuar servindo a Deus, porque ele sabe que a vida é de altos e baixos. Ele vai dizer que o homem sábio, ele é tardio no falar, ele é pronto no ouvir, mas ele é tardio no falar. Ele vai dizer que o homem sábio, ele sabe o melhor momento de dizer. Tiago está dizendo aqui, capítulo 1, 2, 3, medite.
E aí Ana, ela vira para Eli e fala bem assim: ô homem de Deus, talvez você não conhece a minha história, não sabe o que está acontecendo comigo, mas eu sou uma mulher atribulada, eu sou uma mulher que passa por uma situação muito difícil na minha vida. E eu sequer tomei um copo de vinho hoje. Eu estou aqui conversando com Deus, estou aqui dialogando com Deus, realmente num momento íntimo com Deus. E isso porque eu preciso de um milagre, eu preciso de uma bênção. A resposta de Ana foi branda. A resposta de Ana foi uma explicativa diante de uma afirmativa de Eli. É como se Eli viesse a 200 km por hora e Ana refreasse e ele falasse bem assim: calma, não é tudo isso que você está pensando. Eu também estou aqui para servir a Deus. E a palavra diz, meu querido, que imediatamente Eli, que era a autoridade espiritual, porque a Bíblia diz que ele era um sacerdote, Eli abençoa a vida de Ana e fala: tudo aquilo que você está desejando, que o Senhor conceda a você. E diz mais, Ana pede ele que lembre-se todos os dias dela nas orações, e ele fala: assim farei para que Deus te abençoe. Entenda uma coisa, e agora eu quero entrar um pouco mais profundo contigo, eu não quero tomar muito o seu tempo. Você sabia que o seu pastor, ele é a autoridade sobre a tua vida? Você sabia que o líder do teu departamento, homem, mulher, jovens, adolescentes, diaconato, ministério de louvor, ele é uma autoridade estipulada por Deus sobre a tua vida? Você, filho que está me ouvindo agora, você sabia que o seu pai e a sua mãe é uma autoridade espiritual estipulada por Deus sobre a tua vida? Você, esposa que está me ouvindo agora, você sabia que o homem, o marido, ele é uma autoridade estipulada por Deus sobre a tua vida? Você sabia que o seu patrão, ele é uma autoridade estipulada sobre a sua vida? Talvez não espiritual, mas de certa forma ele é uma autoridade sobre você. Meu querido, existe uma bênção, existe uma autoridade, uma legalidade no céu para autoridades espirituais. Quando eu faço uma oração lá na minha igreja e eu falo: eu estou dizendo como homem de Deus que o Senhor vai realizar o desejo do teu coração, que o Senhor vai abrir essa porta de emprego. Não é simplesmente porque eu estou falando da minha boca, mas é porque Deus colocou uma autoridade sobre a minha vida para determinar e Ele fazer. Eu não estou dizendo também que vai acontecer porque eu posso fazer. Isso eu estaria blasfemando e contando heresia para você. Mas eu estou dizendo que a palavra de um líder, ele tem peso espiritual, porque a Bíblia diz que tudo que nós ligamos na terra, Deus ele liga no céu. E semelhantemente, tudo que é desligado na terra, Deus também desliga no céu. Então entenda isso que eu estou querendo te dizer. Eu não estou falando que o seu pastor é Deus. Não estou falando que o líder da sua igreja é Deus. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a obediência à sua liderança vai determinar a vitória sobre a sua vida. Quando, meu querido, o líder chega para você e fala bem assim: eu quero todos aqui 18h30 para a oração. Se você chegar às 18h35, você está em desobediência a uma palavra de uma autoridade espiritual. E a Bíblia diz que desobediente não entra no reino dos céus. Não é verdade, Djalma? Então aí às vezes você ora e fala: Deus, por que as coisas não estão dando certo na minha vida? Deus está me usando hoje, nessa noite, para falar para você: tem te faltado sabedoria para você aplicar o conhecimento que você tem da palavra de Deus, da vivência cristã, do dia a dia, no seu cotidiano, na sua vida pessoal. Eu não estou dizendo aqui, meu querido, que se você chegar atrasado por um motivo, você vai deixar. Mas às vezes a gente chega atrasado porque quer. Às vezes a gente falta porque quer. Às vezes a gente desobedece pai e mãe porque quer. Às vezes a gente desobedece o líder porque queremos. E isso é uma desobediência. E a desobediência nos leva a pecar. Eu imagino quando Ana orava ao Senhor, e você talvez possa entender que o que fez a diferença naquela manhã foi o voto que ela fez ao Senhor.
O voto que ela prestou diante de Deus. Muitos pregadores já ouviram, já preguei também diversas vezes que o voto de Ana fez uma diferença, mas eu também quero aqui agregar valor para você. Eu quero aqui somar ao que você já tem de conhecimento. A obediência também fez uma grande diferença naquela manhã, porque Ana reconheceu que aquele homem que falou, mesmo ele falando o que não deveria, mesmo ele usando o tom que não deveria, falando da forma que não deveria, Ana soube se colocar como alguém que precisava tomar uma posição correta diante da situação. Vamos ser mais brando aqui? Vamos ser mais transparentes? Sabe o que eu quero dizer, meu querido? Você está lá na tua empresa, você serve a Deus, você é o dizimista, é ofertante, e aí o seu patrão chega para você e fala bem assim, olha, vamos omitir esse valor aqui da nossa contabilidade. Vamos omitir esse caixa 2 aqui, isso aqui não precisa entrar na contabilidade da empresa, porque vai descontar mais, o imposto de renda vai comer mais, nós vamos entrar na outra tabela aqui, não tem nenhum problema fazer isso. Você é esposa, você é marido, e aí você sabe que o teu esposo e a tua esposa precisa daquilo, ou tem que ser assim, e você simplesmente deixa de fazer, propositalmente. Quando o Tiago ele quer dizer para nós que nós precisamos viver uma vida de sabedoria, Tiago estava querendo dizer para mim e para você que o nosso viver ele transmite algo. A nossa fala, o nosso jeito de andar, o nosso jeito de se portar transmite algo para as pessoas. Eu concordo com o que o Djalma disse, que tem faltado amor hoje. Tem faltado muitas das vezes, me perdoe a expressão da palavra, eu sei que nós estamos gravando, mas tem faltado às vezes vergonha na cara de muita gente, porque não sabe tratar com situações, não sabe lidar com determinadas coisas, é mau caráter, é mentiroso, é maldoso, é trambiqueiro, é pessoas que fazem de propósito, mas tudo isso reflete naquilo que a palavra do Senhor tem dito para mim e para você, que o cristão ele é luz do mundo, sal da terra, diferença. Se o mundo tem pregado que o desamor é o caminho, se o mundo tem pregado que a separação é o caminho, se o mundo tem pregado que o dízimo é mentira, não é de Deus, se o mundo tem pregado que você não precisa estar na igreja para ser crente, eu quero te dizer, meu querido, você não precisa seguir ventos de doutrina, você não precisa seguir palavras de homens. A maior revelação é a Bíblia, e se está em conformidade com a Bíblia, você pode seguir. Mas se não está seguindo o que a Bíblia está dizendo, não vai. Porque a própria Bíblia vai dizer que existem caminhos para o homem, que a vista, que é o primeiro olhar, que a primeira forma, são caminhos de vida. Mas a bem da verdade, são caminhos que nos levam para a morte. E existem muitas situações que estão levando você e a sua família para a morte. Caminhos que você tem tomado, caminhos que eu vou me incluir nesse meio, porque às vezes nós estamos falando aqui como se nós fôssemos perfeitos e santos, mas nós também erramos, nós também cometemos falhas. Existem às vezes atitudes que nós tomamos, e essas atitudes refletem, porque a Bíblia diz que todo pecado ele tem uma consequência. Todo pecado, ele gera uma consequência. E a única coisa que o arrependimento ele não tira, a única coisa que o seu arrependimento, que o meu arrependimento não tira, é a consequência do nosso erro. É a consequência do nosso pecado. Tem muita gente que deixa de ser dizimista e acha que só porque volta a ser dizimista, aquelas consequências do erro vai deixar de existir. Não vai. Vai acontecer porque é a consequência de um erro. Tem muita gente que adultera e acha que só se pedir perdão para o esposo, para a esposa, vai voltar a ser mil maravilhas. Não vai, porque quebrou-se o laço, quebrou-se a confiança. Você vai ter que trabalhar para reconquistar a confiança. E vai existir a consequência das suas atitudes. Tem muito filho que desobedece pai e mãe, e depois o pai e a mãe deixam de ser aquele amoroso, aquela coisa, e o filho acha que a mãe não ama mais, continua amando, mas é porque a consequência das suas desobediências tem machucado teu pai e a tua mãe. Então, tudo isso reflete um pouco na falta da sabedoria, um pouco na falta do entendimento. Provérbios
os primeiros 9 capítulos de Provérbios falam acerca de sabedoria. E lá está dando exemplos claros acerca de casamento, acerca de viver cristão, acerca da amizade, acerca de ofertas, de dízimo. Lá está escrito, cada provérbio você vai ver, uma resposta branda, ela vai acalmar o furor. Você vai ver que a mulher sábia edifica o lar. Você vai ver, foge da mulher adúltera, porque ela só conduz à perdição. Você vai ver que um rei que não é fiel com as suas finanças e rouba ao povo, ele destrói a nação. Tudo isso está escrito em Provérbios acerca de sabedoria, ou seja, tudo isso está escrito naquilo que você tem que ter o conhecimento e saber aplicar aquilo que você conhece em determinadas situações. Eu quero finalizar somente contando, o final da vida de Ana. A Bíblia diz que Ana voltou para aquela terra e naquele ano ela engravidou de Samuel. Samuel cresceu na casa do Senhor porque Ana honrou o voto que ela tinha feito com Deus. E isso também é importante no nosso viver cristão. Tem tanta gente quebrando voto com Deus, Djalma, e acha que Deus ele é bobo. Eu falo isso lá na minha igreja, Deus não é bobo não. O homem você consegue às vezes ludibriar, consegue às vezes dar aquela de chavada, aquela disfarçada, mas Deus você não engana. E aí Ana cumpre o voto, Samuel cresce, Samuel se torna sacerdote e ele vai um pouquinho além. Ele se torna juiz, ele se torna profeta. Samuel, ele institui a escola de profetas. Samuel, ele intercede por Saul, a ponto de Deus falar, Samuel, até quando você vai orar por alguém que eu já rejeitei? O próprio Deus fala, eu não quero mais negócio com Saul. E Samuel era um cara que estava intercedendo por ele. E isso fazia com que Deus reconhecesse a oração de Samuel. O que isso quer dizer? O que tem a ver Samuel com a vida de Ana? Entenda isso. Será que se Ana fosse uma pessoa de pavio curto? Será que Ana fosse uma pessoa que não tivesse sabedoria? Será que Ana fosse uma pessoa que desanimasse quando Penina ficasse zombando dela e desistisse de ir para a igreja? Ou quando Eli zombou dela? Ou quando Eli recriminou ela, ela pegasse e subisse nas tamancas? Será que o fruto de Ana seria tão vantajoso e tão valoroso para Deus? Ou será que o fruto do trabalho de Ana valeria a pena se Ana não tivesse o coração transformado, o caráter transformado, a vida transformada por Deus? Certamente não. Então talvez isso diz muita coisa acerca da sua vida, da vida de muitas pessoas. Será que se eu tiver o meu caráter transformado, será que se eu tiver mais amor, será que se eu for mais sábio, será que tudo isso que eu estou vivendo não vai mudar da água para o vinho? Eu tenho certeza que sim. Porque, meu querido, Deus ele já está no controle, mas a Bíblia diz, faça a tua parte. Faça aquilo que está nas tuas mãos e eu te ajudarei com o resto. Quando Jesus fez a multiplicação dos pães, dos 5 pãezinhos e dos 5 pães e 2 peixinhos, a primeira pergunta que Deus fez para os discípulos, o que vocês têm? Sabe o que eu aprendo com isso? Deus quer que você sempre tenha algo. Porque é disso que você tem que ele vai transformar o milagre. Quando Elias chegou para aquela viúva de Serepta, ele perguntou, o que você tem? A mulher falou, eu tenho só um pouquinho de farinha e azeite. É o que importa, é o que eu preciso. Faça o bolo e eu vou orar para que Deus multiplique a sua vida. Sabe o que isso está querendo dizer para mim e para você? Você precisa sempre ter um pouquinho a mais. Se está faltando fé, tenha um pouco de fé. Se você não está desanimado, tenha um pouquinho de esperança. Se você quer largar tudo, tenha um pouco de crença em Deus. Mas não desista, meu querido, jamais. Porque Deus ele trabalha naquilo que você tem. Ele pode até fazer do nada. Ele pode até fazer brotar. Mas ele espera que eu e você temos atitude. Eu e você possamos ter sabedoria. Eu e você possamos ter um entendimento necessário para fazer com que aquilo que Deus, a obra de Deus na minha e na sua vida, seja completa. Que Deus te abençoe com esta palavra, que você reflita muito bem se tem faltado em você algo que precisa ser acrescentado, se tem faltado em você temperança, se tem faltado em você fé, se tem faltado em você amor, se tem faltado em você paciência, se tem faltado em você um pouquinho mais de credibilidade, se tem faltado em você algo, peça a Deus, que a todos dá e não cobra. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você para encerrar a mensagem desta noite. Senhor Deus, toma cada ouvinte nesta hora, que está, Senhor Deus, no ponto de ônibus, que está dentro de casa, que está, Senhor Deus, na rede social, ó Pai, que está nos acompanhando neste momento. Que
Que o Senhor, ó Deus, tome a vida deles, os projetos deles, ó Pai Todo-Poderoso, os sonhos, a família, Senhor, ó Deus, o emprego. Que o Senhor, ó Deus, tome cada situação, cada área nesta hora, Pai, e aplique, Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, Senhor, ao nosso viver cristão. Porque, Senhor, ó Deus, sabemos, ó Pai, que de nada, Senhor, ó Deus, adianta, Senhor, ó Deus, se quisermos ganhar o mundo e perdermos a nossa salvação e perdermos a nossa vida eterna, Pai. O que eu aprendo, Senhor, ó Deus, é que às vezes, ó Deus, nós estamos correndo contra tantas coisas, queremos conquistar tantas coisas, mas temos esquecido, ó Deus, de conquistarmos a nossa salvação. E é isso que eu quero orar nesta noite, dê sabedoria a este homem, dê entendimento, para que ele entenda, Senhor, ó Deus, que precisa orar, precisa ler a palavra, precisa jejuar, precisa buscar ao Senhor, precisa ser dizimista, mas também, ó Deus, ele precisa ter sabedoria, Senhor, ó Deus, para o viver diário. Precisa, Senhor, ó Deus, porque existem pessoas que se levantam com maldade no coração. Precisam, Senhor, ó Deus, existem, Senhor, ó Deus, patrões, existem vizinhos, existem pessoas que vazam o verdadeiro inferno, ó Pai, e às vezes a gente perde a nossa bênção, porque tem nos faltado entendimento, Senhor, da Tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, abençoe, ó Pai, e dê um coração, ó Pai, disposto a obedecer, como foi cantado o louvor, um coração disposto a aceitar, ó Pai, porque, Senhor, ó Deus, Provérbios capítulo 4 mesmo diz que de tudo que devemos guardar, guardamos o nosso coração, porque dele provém fontes de vida eterna. Que o Senhor abençoe, ó Deus, cada um, ó Pai, neste momento, nesta hora que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Rede Popular de Rádio e TV, agora na Serra, são exatamente 18 horas e 37 minutinhos, 18h37. Queremos dar toda a honra e toda a glória a esse Deus maravilhoso, a esse Jesus que realmente é soberano na face da terra. E que esta mensagem ao qual nós ouvimos ou nós assistimos, possamos realmente nos refletir nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, até mesmo nos nossos olhares, nos nossos ouvidos, enfim. Mas Deus tem várias formas de nos chamar, de nos despertar, e a palavra que o irmão e o pastor Jefferson nos trouxe exatamente nesta quarta-feira, dia 14 de junho, é mais um despertar para nós. E eu quero, se assim o pastor permitir, agradeço pela honra de o Senhor já me levar um pouquinho, que Deus seja louvado, que seja feita a vontade de Deus, mas Deus fala que a boca do homem sai bênçãos e maldição, e eu creio e pego a bênção que o pastor me profetizou. Eu quero dizer, se o pastor se permitir, para nós finalizarmos o programa, Deus é o líder maior, Jesus é Deus e é líder. O Espírito Santo é Deus e é líder. Mas desde quando que Satanás foi jogado para a face da terra, o homem está tentando mudar esta liderança. Eu falo baseado exatamente de que o pastor trouxe uma palavra ali que eu fiquei atento sobre as coisas que acontecem no nosso mundo quando há desavenças, quando há discórdias, quando há desunião, quando há discussão. Por quê? A palavra de Deus está escrita em algum lugar da Bíblia. Se alguém lhe der um tapa na tua face, que você oferta-se a outra.
Nós estamos vendo que esse mundo do século 21, o homem, como o pastor aqui mesmo falou, o mensageiro mesmo aqui afirmou, que até mesmo pessoas cristãs, ela fala que ela é pavio curto. Imagina Satanás então. Se uma pessoa que conhece a palavra de Deus, ela é capaz de alguém maltratar, ela é capaz de responder com a mesma moeda, aonde que ela está aprendendo o amor? Aonde que ela está aprendendo a sabedoria? Aonde que ela está aprendendo o discernimento? Aonde que ela está aprendendo, vou falar assim mais aberto, separar o joio e o trigo? Aonde que o cristão está aprendendo? Nós sabemos que nesse planeta Terra existe, eu vou falar em milhões de igrejas cristãs. Existem milhões de pessoas que falam que adoram Jesus. Mas eu tenho aqui, afirmando aqui, em nome do Senhor Deus poderoso, que se lhe fizer mal, ele retribui com mal. Ele quer vingança ainda. Ele deseja o mal. Ele não repreende, ele deseja. Eu quero que aquela pessoa se ferre, eu quero que aquela pessoa se dane, eu quero que aquela pessoa perca tudo, eu quero que aquela pessoa... Ele não profetiza a bênção, só a maldição. Dentro das congregações, dentro das igrejas há desuniões, dentro das igrejas, está entendendo? Há uma roupa mais bonita do que a outra, o outro ganha mais do que o outro, tudo, a fofoca, a conversinha, a tudo. Quando o templo de Deus foi feito para ser adoração, está sendo para ponto de encontro. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Como é que foi o final de semana? Aí, como é que foi isso? Como é que foi o churrasco? Como é que foi o jogo? Como é que foi aquilo? Como é que é tudo isso dentro da casa que é para ser chamada casa de oração? Aquelas pessoas que nos conhecem sabem que nós amamos o que nós fazemos. Nós gostamos do que nós fazemos. Nós dedicamos o que nós fazemos ao ponto de Deus permitir que nós, exatamente, Deus pudesse nos honrar com a mensagem de todos os mensageiros que passaram aqui, saudação e tudo, até com o pastor Elvis, que nos saudou. Porque o pastor falou uma palavra aqui, se nós temos liderança nas congregações, se nós temos lideranças para dirigir, para administrar, e é para ser cumprido e para ser respeitado, por que alguns líderes não praticam fora? Se ele tem um compromisso em algum lugar, ele não chega na hora certa, ele falta o seu compromisso, mas dentro da igreja ele exige que o irmão tem que ser. Então a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Se eu falo que eu tenho que falar de Jesus, eu tenho que testemunhar que eu falo de Jesus, e o horário das 17h25 em diante, o pastor Ben, você já nos conhece há tempo, outros já conhecem, nós só falamos do programa falando de Jesus. Não vou falar de jogo, eu vou falar de coisas. As pessoas que já nos conhecem, chegam aqui, às vezes nós acompanhamos jornalismo, até mesmo futebol, passa as 4 horas, mas deu 5 horas, a gente já termina, tudo acabou, agora o horário acabou. Agora a gente vai se dedicar a uma coisa espiritual, separando o que é aquilo que Deus quer que eu curta, que eu gosto, saudamente, mas também aquilo que o momento fala, não, agora não, chega. Pode cair a tempestade, como já aconteceu aqui neste programa, tempestade caindo, mas o irmão que veio aqui, eu lembro até o nome do irmão, em 2015, irmão Jean, sobre água, falando de Jesus sobre água aqui nesse, mas nós estamos aqui, não estamos exaltando aqui, mas nós estamos falando do compromisso para respeito a uma liderança, e essa liderança chama Jesus. Não vou brincar de falar de Jesus, não vou brincar de pegar o telefone e convidar o mensageiro e chegar aqui, o mensageiro, não veio, tem problema não, para mim tem importância sim. Se a gente, exatamente o que eu estou dizendo, se fala dentro da igreja, porque fora não age. Nós temos que ser o sol da terra, como o pastor falou. Então nós temos que ser a luz para que as pessoas dentro ou fora da congregação nos enxergam como pessoas diferentes, sendo humano,
mas de uma forma diferente. Você pode dar bom dia, você pode cumprimentar, você pode parar num bar, você pode conversar com alguém que está bebendo, você pode parar em qualquer lugar que você não está sendo contaminado porque você não está deixando o Satanás te usar. Mas você está ali, oi, tudo bem, tudo bem? As pessoas vão, opa, peraí, esse é homem, a pessoa que faz, é a igreja, esse rapaz da igreja, tá? As brincadeiras, às vezes as pessoas têm respeito, mudam o comportamento, opa, vão diminuir, tal, tá chegando alguém. Esse é respeito ao grande líder. Mas nós aqui na terra que tem que fazer essa diferença. Nós aqui na terra temos que mostrar esse compromisso. Nós aqui na terra temos que mostrar que a casa de Deus é casa de oração, é casa de respeito. Se tem isso, eu estou dizendo, talvez alguém que está me ouvindo agora fala, mas ele fala tal, ele não vai na escola bíblica. Não frequenta a escola bíblica mesmo, não. Mas nisso não me afasta de Deus. Por qual motivo as pessoas talvez não sabem, mas Deus sabe o meu motivo. Eu falo, Roberto, aqui é programa falando de Jesus, é para falar a verdade, não é para esconder atrás de um terno, esconder atrás de uma roupa, esconder atrás de uma Bíblia quando eu saio do domingo. Não, é para falar a verdade. Às vezes quando você vai para muita escola bíblica, ao invés de você aprender, você desaprende, porque você não consegue estudar tudo que você precisa estudar, saber o que você precisa de saber, porque deu a hora, tem que fazer o almoço, deu a hora, fulano tem que ir embora, vai sair num, vai sair no outro. A verdadeira escola bíblica é ler a palavra de Deus, é aprender a cultuar com Deus, com os irmãos, é aprender a fazer isso. Falo com testemunho aqui, pastor. Para terminar a nossa programação, o século 21 mudou, está mudando o questionamento da liderança. Se lá, desde que quando começou a geração do homem, com mulheres serviam, mulheres ajudadoras. Hoje, não sou contra as mulheres, mas hoje as mulheres estão dividindo os seus lares, porque ela fala, o meu salário é meu, eu faço o que eu quero. Eu trabalho, então eu compro o que eu quero. Satanás já impera dentro dos lares cristão, não é cristão, mas Satanás já está, porque quando a mulher está trabalhando, ela já está fazendo a diferença, ela não está contribuindo para somar, ela está diferenciando. Chama-se a igualdade, que hoje o mundo está querendo fazer, não sou contra, porque diante de Deus nós somos todos iguais, mas diante de Deus nós temos que viver como irmão, como união, mas as esposas, os esposos estão diferenciando isso. Isso é meu, isso é seu. Ó, você não mexe nisso, não quer meu não, hein? Tá? Me empresta aqui. Não me dá não, me empresta aqui, depois eu te pago. Dentro dos casais estão vivendo como comerciantes dentro dos seus lares. Onde está o amor de Deus? Onde está a união de Deus nos lares, nos casais? Isso é meu, que lá é seu. Deus quer que eu fale mais, mas não tenho mais tempo. Mas eu quero agradecer a Deus. São 18 horas e 48 minutos. Que todos tenham uma noite abençoada. Em nome de Jesus, agradeço ao pastor Gerson por estar aqui, trazer esta palavra sábia. É assim que Deus busca a gente para falar. A gente buscar sabedoria, certo? Saber o que é do homem e o que é de Satanás. Saber o que é do homem e o que é de Deus. Porque existe essa diferença nessas três pessoas. O que é de Deus, você vai procurar fazer sempre o que é de Deus. Então não é o que é do homem. O que é de Satanás, o homem sempre talvez vai querer fazer. 18 horas e 49 minutos. Amanhã, se Deus permitir, amanhã nós estamos aqui para mais um programa Falando de Jesus. Amanhã um ponto facultativo aí no município da Serra, na Grande Vitória. Mas em nome de Jesus, nós pedimos permissão a Ele para nós estarmos aqui amanhã exatamente para mais um programa, para nós aprendermos mais um pouquinho da palavra de Deus, porque Deus a cada dia nos ensina aquilo que devemos aprender verdadeiramente, tá certo? 18h49, até amanhã, se Deus quiser. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rede Popular de Rádios em